O Duran está aqui já ao meu lado. A gente vai falar sobre um assunto que é internacional, mas que mexe com muita gente aqui no Brasil. A Itália aprovou as novas regras que restringem o direito ao reconhecimento da cidadania. E elas devem afetar milhares de brasileiros com ascendência italiana. Tem estimativas aí, Pedro, que apontam que no Brasil há cerca de 30 milhões de pessoas com ascendência italiana. E o que acontece? Com essas regras aprovadas, quem já tem a cidadania e não atende a essas novas regras, não vai perder o documento. E o que a gente observou com isso? Aquela corrida de muitos brasileiros pela busca da cidadania italiana no movimento de antecipação a essas mudanças. É isso, Carol. A gente traz aqui um dos retratos, que é do escritório Cidadania Já, que faz o trabalho de intermediação da obtenção de cidadania por parte de brasileiros que querem ter o passaporte italiano. Eles me relataram, depois que as discussões sobre essa mudança começaram ainda no final do ano passado, uma disparada de 400% nas solicitações de cidadania por parte de brasileiros nessa procura. E isso, obviamente, é consequência do receio de aqueles que ainda não tiraram a cidadania não conseguirem mais tirar, justamente por conta das mudanças feitas pelos políticos europeus e italianos em específico. Agora, é importante dizer, né, Carol, que as regras elas mudam significativamente o direito daqueles brasileiros que têm a sua necessidade, vontade, interesse, desejo de obter a cidadania italiana. Porque se você tem, por exemplo, um bisavô ou um tataravô italiano e você pensou em pleitear a cidadania italiana, muita gente faz isso, por exemplo, para poder morar na União Europeia e trabalhar em um dos países da União Europeia sem precisar de um visto específico, pode ser que a partir de agora você não consiga mais ter o benefício. A gente tem primeiro uma arte que mostra essa mudança de uma forma mais clara e objetiva, Carol, para poder... Na verdade, tem uma outra arte antes, né? Que é para poder explicar a mudança em si. Não sei se a gente tem ela aí. Aí a gente vai conseguir mostrar. Obrigado. Então, qual era a regra anterior? Ter qualquer ancestral nascido na Itália. Essa era a regra para que você tivesse a cidadania. Obviamente, tem um complicador aqui, né, Carol? Não basta ter um ancestral, não basta eu ter meu sobrenome Meletti, que eu vou chegar lá no consulado e falar assim, então, querido, eu tenho aqui o sobrenome italiano, queria tirar a cidadania. Não, você tinha que mostrar toda a construção da árvore genealógica, desde o seu parente italiano até chegar em você, e isso, obviamente, exigia, por exemplo, uma obtenção em cadeia. Então, se meu pai é neto de italiano, mas não tem a cidadania italiana, meu pai teria que tirar a cidadania italiana para que eu pudesse vir depois. Agora, o projeto em discussão e que passa a valer a partir da sanção final do presidente, caso isso aconteça, ter ao menos um dos pais ou um dos avós italianos. Então, limitou... Muito mais limitado, né, a terceira geração ali, essa decisão da cidadania. E numa reação do governo italiano justamente ao acumulado de pedidos vindos principalmente da América do Sul. E o Brasil é um dos países que mais tem as solicitações feitas. Isso foi uma forma de... uma resposta a essa movimentação. É claro que não dá para dizer que isso não tem relação com a política local e com os governos, etc. e tal, né? E com a questão da imigração, que é uma coisa que se debate no mundo todo, mas especialmente na Europa. Mas vale lembrar também que nos últimos anos a Itália começou a passar por uma crise muito forte de emprego. Então, há dificuldade de trabalho para as pessoas que são italianas de fato e moram lá. A chegada dos imigrantes, na visão de alguns desses políticos, poderia ameaçar esses empregos. Trouxemos aqui também um balanço dos vistos fornecidos pela Itália para brasileiros nos últimos anos. Aí o pessoal do Cidadania Já, que é esse escritório que eu citei, me ajudou a trazer um pouco do compilado estimado dos dados, considerando o governo italiano, né? As fontes do governo italiano. Então, os números não são exatamente precisos, mas eles ajudam a mostrar um movimento. Então, você teve aqui em 2020, 7.149 passaportes italianos entregues a brasileiros. Lembrando, esse número foi pequeno por conta da pandemia. Ele dispara em 2021, bate a casa dos 20 mil. Num reflexo pós-pandemia? Num reflexo pós-pandemia, depois de ter tido ali essa retenção. Em 22 sobe para 11.200, em 23 para 14.845 e em 24 para cerca de 20 mil novos passaportes italianos. Aí, Carol, vale lembrar e dizer o seguinte, né? Imagina você
ter, do dia para a noite, ou de um ano para o outro, 20 mil novos habitantes, 20 mil novos cidadãos da sua cidade, do seu país, né? É isso que aconteceu. Você teve essa concessão. Mas também é bom que se diga que obter a cidadania italiana é um processo ultra mega burocrático, exige uma série de coisas e isso, obviamente, esses vistos não foram entregues de mão beijada, né? Tiveram todo um trabalho aqui para que as pessoas conseguissem isso. O Renan Coutinho, que é CEO do Cidadania Já, explicou um pouco para a gente o que acontece a partir de agora e como é que fica a situação dos nossos amigos brasileiros que têm não só o sobrenome italiano, mas também a vontade de ter um passaporte. Vamos ouvir. Ano passado, existia cerca de 150 mil pessoas nas filas do consulado. Essas pessoas tiveram seus direitos privados e agora precisarão buscar a justiça para garantir o seu direito. Evidentemente, isso vai gerar uma onda de novos pedidos, justamente porque existe uma jurisprudência muito estabelecida que essa nova lei infringiu e que provavelmente as cortes supremas da Itália serão positivas aos pleitos dos descendentes. Entrar com um pedido lá na Itália, é importante ter um advogado ou uma empresa que, infelizmente, vai ter um valor alto em euros, que é inviável para a maioria das famílias que gostariam de reconhecer o seu direito. Esses números que a gente mostrou, obviamente, são pedidos no consulado, né? Tem pessoas que fazem um processo um pouco diferente, se mudam para a Itália e fazem um pedido do visto estando lá. Então, obviamente, tem variações. Não há uma transparência muito grande em relação à divulgação desses números, mas há por parte do governo italiano a percepção de que isso está atrapalhando a vida deles, por isso restringir seria um caminho. Uma pena para quem tem interesse e vontade de ter visto, né, Carol? Tem o passaporte, né, italiano. Tem muitas autoridades nesse momento na Itália, muitos políticos italianos falando até... Desculpa, eu falei visto, mas é isso, Exatamente. Passaporte italiano, isso. A possibilidade de judicialização desse tema, porque essas mudanças poderiam ferir a Constituição do país. Então, ainda tem um debate jurídico em torno desse tema, mas fato é, tivemos a aprovação no Senado e agora na Câmara, mudanças que mexem com muitos brasileiros aí que estavam de olho nessa cidadania. Pedro Duran, obrigada. Grazie mille. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.